Quem nunca teve medo que atire a primeira pedra. Sabemos que durante todas as situações, em meio a momentos inesperados, o medo pode tomar conta do nosso coração. Mas e aí? É pecado? É errado? Por que o medo vem? Querido, nós precisamos saber de uma coisa: o medo pode chegar, mas algo que ele não pode fazer é permanecer e te vencer. Seja bem-vindo a mais um dia, mais um vídeo, não é? A mais um devocional, né? A mais um momento dos escudeiros. Bom dia, não é, Evelyn? Bom dia, Dona Tereza. Bom dia, Cléo, Ju. Bom dia a todo mundo aí. Bom dia, Ana. Que alegria ter vocês aqui. Mais uma manhã onde nós vamos crescer na palavra, onde nós vamos avançar dentro de tudo aquilo que Deus tem para nós. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre medo. Sim, nós vamos falar sobre aquilo que muitas vezes vem e bate forte. Afinal de contas, quem nunca teve medo, não é verdade, de alguma coisa? É bem provável que em algum momento da sua vida o medo já tenha batido em N situações. Talvez quando você foi tirar a sua carteira de motorista, quando você foi fazer a sua prova, ou então quando você foi casar, ou você foi assinar o contrato de compra, né, de um carro, de uma casa, de alguma coisa. Quantas vezes, não é? O medo vem, ele bate forte mesmo, né, mexendo com as nossas estruturas. E aí, por que o medo vem? O que fazer quando o medo vem? É pecado o medo vir? É pecado o medo chegar? Querido, um pouco disso nós vamos conversar hoje. Bom dia aí, Anderson, como é que você tá? Tudo bem? Glória a Deus, né, gente? Ficamos felizes ontem pela Paulinha, não é? Última sessão de quimioterapia. Nós queremos aí na cura por completa dela, no nome de Jesus. E eu queria, não é, já abrir aqui Salmos capítulo 34. Bora lá. Salmos 34. Capítulo 34, verso 4, ele vai dizer aqui, eu peguei vários versículos aí pra gente ler aqui sobre medo, então já clica aqui embaixo, manifesta generosidade, lembra, não vale a pena vencer sozinho, não vale a pena fazer nada nessa vida sozinho, então você precisa compartilhar aí para o maior número de pessoas, então clica aqui embaixo nessa setinha, vamos aí passar das 20 pessoas aí na nossa live hoje, então bora lá, chegar a 30, será que a gente chega a 30 hoje? Ontem a gente chegou, hein? Então bora lá. Salmos 34, no versículo de número 4, ele diz assim, ó: busquei ao Senhor e ele me respondeu, e ele me livrou de todos os meus temores. Então escreve comigo assim, ó: Deus me livra do medo. Escreve aqui embaixo para mim, ó: Deus me livra do medo. Já manda aqui já. E quando você estiver escrevendo, já fala: eu não sou vencido pelo medo, porque Deus me livra do medo. Sabe, querido, medo é um sentimento que pode vir no coração de qualquer pessoa. O medo é algo que pode vir e tentar tomar a vida de qualquer ser humano. O que não pode acontecer é o medo de fato nos dominar. O que não pode acontecer é o medo vir de uma forma tão intensa ao ponto de nos paralisar ou de nos impedir de fazer aquilo que nós sabemos que nós temos que fazer. Medo vem para todo mundo. Você não está em pecado, né? Não é falta de fé muitas vezes o medo chegar, assim como não é falta de fé nem pecado o problema chegar. A gente precisa entender algo. João 16:33 disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, problemas chegarem e o medo chegar não é culpa sua, tá bom? O medo vai vir e o problema vai vir. Agora, é sua responsabilidade, não é, vencer o medo ou cuidar do medo para que ele não faça morada na sua mente, no seu coração, te paralisando. E aí você fala assim: pastor, mas como assim? Né? O que fazer com o medo chega? O que eu tenho que fazer para lançar o medo? Aí a gente viu aqui, não é? Ele diz: busquei ao Senhor e ele me respondeu e me livrou de todos os meus medos.
Como fazer o medo ir embora? Buscando ao Senhor, meditando ao Senhor, renovando a nossa mente, pensando sobre quem Deus é, sobre tudo aquilo que Ele pode fazer. Por quê? Porque o medo é a insegurança diante de uma situação. Medo é quando você faz uma matemática e aí você calcula. Eu preciso disso aqui de força para vencer o problema e eu tenho isso aqui de força para vencer o problema. Aí o que você fala? Vixe, não vai dar certo. Por quê? Porque a força que eu tenho é menor do que a força que eu preciso para vencer o problema. E aí, porque você acha que você não vai vencer, porque você acha que não vai dar certo, a insegurança e esse sentimento vem ao seu coração. Então, o que é o medo? É um sentimento, não é, de incapacidade diante de algo. É aquela coisa que vem muitas vezes quando você está andando sozinho na rua e você fala assim: meu Deus, se vier uma pessoa agora para me assaltar, o que eu vou fazer? Eu não tenho como me defender, eu não tenho ninguém para pedir ajuda, eu não tenho ninguém para ligar, não tem nenhuma polícia para me proteger. E aí o seu coração começa e aí você começa já a ficar em pânico, você começa a ficar cheio de medo. Por quê? Porque diante do problema você fala: meu Deus, eu estou refém dessa situação. Então, olha que coisa interessante. Se eu meço as situações apenas não é por uma capacidade natural de solucioná-las, é normal que o medo tome que o medo tome conta do meu coração por mais tempo. Por quê? Porque eu vou olhar para uma conta e eu falo assim: vixe, não tenho dinheiro para pagar. Aí você vai ficar com medo de não pagar a conta, medo do seu nome ficar sujo, e você vai ficar medo de não ter mais um nome na praça, de não ter mais o seu crédito. Por quê? Porque você está olhando para uma conta e você está vendo o pouco dinheiro que você tem, e quando você faz uma matemática aqui, uma subtração, sempre sobra para o problema ao invés de sobrar para você. Como mudar isso? Estando consciente acerca de Deus, começando a criar uma mentalidade tão forte acerca de quem Deus é, acerca do poder dele, acerca das verdades que a Bíblia diz, que quando você for comparar algo, quando você for fazer essa matemática, sempre vai sobrar para o seu lado. Por quê? Porque você sabe que Deus, o maior, sempre está com você. E se eu sei que Deus está comigo e eu não esqueço disso em momento nenhum, o medo ele pode até se levantar, mas ele não vai ficar, ele vai partir em retirada. Por quê, querido? Porque você sabe o tamanho do seu Deus. Se você for comigo para Salmo 23, a gente vai ver o salmista tendo plena convicção disso. E é um texto que você conhece, e ele diz assim, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Então, olha que legal. Então ele fala, por mais que eu esteja passando num momento de morte, num momento de destruição, num lugar de assolação, tá tudo bem, porque eu sei que o Senhor está comigo. Então, olha que legal, gente. Quando eu sei que Deus está comigo, o medo já não tem mais lugar no meu coração. Olha que coisa fantástica. Por quê? Porque se o maior habita em mim, se o maior está comigo, né? Como João 4,4 ele vai dizer, né? O maior não é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se essa convicção, ela continuamente faz parte da minha vida, eu não tenho lugar para o medo, eu não tenho lugar para a ansiedade. Por quê? Porque a paz guarda o meu coração, porque a certeza de que se Deus está comigo, Ele me livra de todas as coisas, já começa a querer deixar o meu coração, não é, naquela paz que excede todo entendimento. Por que é tão importante a gente saber, não é, sobre isso? Porque a nossa mente o tempo todo vai jogar contra. O tempo todo a televisão vai jogar contra, né? A gente está aí sendo bombardeado desde março do ano passado com notícias acerca de pandemia, acerca de desemprego, acerca de fome, e a gente percebe que as notícias estão cada vez piores, né? A gente vê no meio dos meios de comunicação não ajudando muito as coisas. E aí a galera agora na internet, aí uns falam mal da vacina, outros falam bem da vacina, e aí outros falam que a vacina não vai dar, e aí você vê, né, a galera já projetou, né, 1 milhão de ondas, e aí começou, não, primeira onda, segunda onda, terceira onda, quarta, quinta onda, não sei se vocês lembram, mas no primeiro, né, mês ali da pandemia, em março do ano passado, meu Deus,
Você ligava o YouTube lá, era lives, né? Até dó, porque um cara que era muito bom, o Átila Yamarino lá, né? Ele fazia vários vídeos muito legais lá pro Nerd, pra Nerdologia, né? Que é um canalzinho. Meu, perdeu total moral. Por quê? Né? Porque o cara começou a prever e fazer previsões, né? Meu, apocalípticas. E aí o cara falou assim, não, porque é o seguinte, em 30 dias vai morrer X, não é em 60 vai morrer, não é X elevado a 2, e aí depois vai ser X elevado a 4. O negócio era exponencial, e a gente falou, meu, já era, azedou, né? E a gente tava com o Paulo falando, não, meu, vamos aí, vamos comer, beber, vamos aproveitar a vida, porque vai todo mundo pro mesmo saco, né? E aí a galera começou a desesperar. E aí o que acontece? Muitas pessoas começaram a tirar suas vidas, muitas pessoas começaram a fazer coisa errada, muitas pessoas começaram a ser tomadas pelo medo, muita gente começou a fazer coisas que você fala assim, meu, não acredito que a pessoa está fazendo isso, né? Do que? De pânico, euforia, desespero, tudo isso causada por quê? Pelo medo. Porque o medo não é tem destruído a vida das pessoas, porque elas não têm cultivado uma mentalidade acerca de quem Deus é. Então nessa live hoje, agora de manhã, eu já quero falar para você. Quanto mais consciente de Deus você estiver, menos dominado pelos seus problemas você vai viver. Você precisa todos os dias encher a sua mente e o seu coração acerca da grandeza de Deus, acerca de quem Ele é, acerca da fidelidade dEle. Quanto mais você lembra sobre quem Deus é, mais você lembra que Ele é capaz, que Ele é fiel, que Ele está ao seu lado, que Ele não te abandona. E é isso que estava no coração do salmista. E é por isso que ele falou, ó, ainda que eu esteja andando no vale da sombra da morte, eu não tenho medo, porque eu sei que você está aqui. Gente, pare e presta atenção, né? Quantas vezes a gente vai lá e tem medo de andar sozinho numa rua? Mas a gente não tem medo se a gente está andando com uma polícia, não é ali naquela rua. Quantas vezes você tem medo, não é, de fazer algo ou andar de bicicleta sozinho, mas você tem alguém andando de bicicleta com você, você não tem medo. Por quê? Porque você confia, não é, naquela pessoa que está perto de você. Gente, mais importante, melhor e mais poderoso do que qualquer pessoa que pode andar ao nosso lado é Deus, que nunca nos abandona. Escreve para mim aqui, ó, Deus nunca me abandona. Escreve isso para você decorar isso e para isso se tornar uma verdade para você. Quando você acorda, Deus já está lá. Quando você vai trabalhar, Deus está indo com você no trabalho. Quando você quer ir, está indo dormir, Deus está com você. Deus nunca nos abandona. E se nós mantivermos essa verdade viva no nosso coração, nós não vamos ter medo. Mais importante do que ter homens ao seu lado é ter Deus ao seu lado. E se você nunca se esquecer que Ele é forte, poderoso, que Ele nunca te abandona, meu Deus, a sua vida vai ser uma vida leve, a sua vida vai ser uma vida maravilhosa, livre de todo medo. Se você for comigo, né, para Provérbios não, para Isaías 41:10, como eu gosto desse texto. As pessoas dizem, agora dependendo da versão, não é, que na Bíblia existe mais de um não temas, né, do que a quantidade de dias. Existem mais de 365 não temas na Bíblia, dependendo da versão, né? E aí as pessoas até falam, por quê? Né, isso porque todos os dias Deus quer que você acorde, né, e não tenha medo. Por quê? Porque o medo paralisa. Sabe, tem pessoas que, deixa eu falar uma coisa para você, não tem vivido o melhor de Deus porque tem deixado o medo paralisar. Tem gente, não é, que não dirige porque tem medo. Tem gente que não viaja de avião porque tem medo. Tem gente que não entra em relacionamento porque tem medo porque tem medo de se... Oxa, enroscou aqui. De ficar chateado. Beleza, eu mudei aqui. Eu ia falar se chatear, isso. Então tem pessoas que não entram em relacionamentos porque tem medo de se chatear. Aí a pessoa fala, não, eu quero uma pessoa, e é doido que aí a pessoa arruma desculpa, né? Aí a pessoa fala, não, é porque eu não acho ninguém, é porque, né, eu preciso de uma pessoa assim, 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 assim. Não é, é uma pessoa insegura,
né? Na realidade, a pessoa arruma desculpa querendo um príncipe encantado ou a princesa perfeita, né? E não entra no relacionamento, né? Porque colocou tantas regras para encontrar aquela pessoa que ela sabe que não vai encontrar. E aí logo ela não precisa vencer esse medo de se frustrar, não é essa insegurança que tem com relação a relacionamentos. Então tem muita gente, como eu disse, que não está vivendo o melhor de Deus porque tem medo. Por exemplo, você vai lá, gente, tem gente que tem medo de fazer stories no Instagram para vender o seu produto, né? Tem gente que vai lá, mexe com vendas. Se você mexe com vendas, o seu lugar é fazendo vídeo e foto no seu Instagram, né? Para oferecer o seu produto, para, não é, alcançar pessoas. Ah, pastor, mas e se eu postar uma foto e ninguém fizer comentário e ninguém der like? Não tem problema, porque tudo é o começo. Né? E você vai começar a fazer e vai chegar uma hora que as pessoas vão gostar do que você faz, você vai ficar melhor naquilo que você faz. Então não tenha medo da reprovação, sabe? Não tenha medo, né, de no início as coisas não darem tão certo como você esperava que desse, sabe? Simplesmente faça o que você tem que fazer. E em Isaías 41:10 ele vai dizer assim, ó: não tenha medo, porque eu estou com você. Não desanime, porque eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei, eu ajudarei, com a minha vitoriosa mão direita eu te sustentarei. Olha que coisa linda. Então todos os dias você pode acordar, não é? Tendo a certeza de que Deus está com você, e mais do que isso, Ele está falando para você: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou seu Deus. Olha aqui mais uma vez que coisa interessante. Ele fala: por que você não deve ter medo? Porque Ele é o seu Deus. E se Ele é o seu Deus, todo o poder está com você e em você. Gente, lembre disso. Por meio do Espírito Santo, o próprio Deus veio habitar dentro de mim e dentro de você. E esse Deus todo-poderoso que habita dentro de mim e dentro de você não está ali à toa, mas está ali para nos proteger, está ali para manifestar milagres, está sobre as nossas vidas para manifestar resultado. É por isso que a gente não pode ter medo de pregar, é por isso que a gente não pode ter medo de ser usado por Deus, é por isso que a gente não pode ter medo de fazer nada, porque o maior habita em nós. E se Deus está conosco, essa matemática que muitas vezes quando a gente fica com medo de contas grandes e entradas pequenas. Ah, a conta vai comer todo o meu salário. Ah, problemas grandes, capacidade pequena. Ah, os problemas vão comer a minha capacidade. Quando a gente faz essa matemática, sabendo que Deus está do nosso lado, os problemas eles ganham uma dimensão menor. Por quê? Porque você sabe o tamanho do seu Deus. É aquela historinha, não é, que um menino estava andando, né, de carro com o pai, e aí eles avistaram bem lá longe, bem lá em cima, um avião. E aí ele viu o avião e falou: nossa, pai, olha lá, um avião, né? Nossa, ele é tão pequenininho, né, papai? O avião é tão pequenininho. E aí o papai falou assim: não, filhinho, o avião é grandão. E aí ele falou assim: não, papai, o avião é pequenininho. E aí disse que o pai falou: pera um pouquinho, filho. E aí o pai foi para o aeroporto. Quando chegou no aeroporto, não é, o filho olhou aquele avião assim, abriu os olhos e falou: nossa, papai, que avião grandão, é muito maior do que aquele avião que eu vi lá no céu, papai. Aí o papai falou: não, filho, é o mesmo avião. O avião era grandão, mas a sua proximidade do avião fez com que você achasse que ele era grande ou que ele era pequeno. Olha que coisa doida, gente. A proximidade que nós temos de Deus vai afetar a dimensão que nós temos dele. Quanto mais longe nós estamos de Deus, quanto mais longe os nossos pensamentos estão dele, nós vamos achar que ele não é suficiente, nós vamos achar que os problemas é maior do que eles, nós vamos achar que Deus é pequeno e os problemas são grandes. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos mais próximos do problema do que estamos do nosso Deus. Mas aí o que acontece? Quando você vira o jogo, quando você começa a estar mais perto de Deus, começa a estar mais consciente de Deus do que dos seus problemas, aí os seus sentimentos, eles têm que ser, querido, agora mudados. Por quê? Porque a sua convicção, ela é maior do que os seus sentimentos.
sentimentos, e agora aquele sentimento de incapacidade, aquele sentimento de medo, aquele sentimento de insegurança, aquele sentimento de nossa, não vai dar certo, nossa, eu tô sozinho, eu tô desamparado, ele já começa a sair do seu coração. Por quê? Porque, querido, você sabe o tamanho do seu Deus, você sabe que você serve a um Deus grandão, né? Tem uma música que a Anne gosta de ouvir, é a da Winer, mas o pessoal também, um outro grupinho gravou, e a música fica: meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, sabe? Aí fica Deus, 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 Deus grandão, aí vai subindo a velocidade, aí fala Deus, 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 Deus grandão, Deus, 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 Deus grandão. Sabe por que isso é importante? Porque ela precisa saber, não é que o Deus que ela serve, o Deus, né, que cuida da vida dela, é um Deus grandão. Então deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei o problema que você está passando. Eu não sei como têm sido seus dias. Eu não sei o que o diabo e as circunstâncias têm levantado contra você. Mas hoje eu quero que você lembre de Isaías 41:10, que ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não existe um problema sequer que junto com Deus não possa ser vencido. Na sua família, nas suas finanças, no seu casamento, na sua saúde, tudo aquilo que você precisa, uma vez que você tem Deus, querido, é possível. Então escreve para mim assim, ó: com Deus tudo é possível. E aí eu quero ler com você agora, né, Salmo 56, vamos ver aqui, mais um texto falando sobre medo, né? Esse já é o quinto texto que a gente lê hoje. Então a gente está pegando bastante texto aí para você ter os textos. Pastor, eu ando com muito medo, eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo de viajar sozinho, eu tenho medo de tudo. Aí, põe esses versículos aqui, não é espalhado pela sua casa, põe no despertador, põe pro celular tocar um monte de vezes aí durante o dia, coloca esses versículos lá. Então bora lá, ó. Salmo 56, versículo 3, vamos aqui, ó. 56:3, ele diz assim, ó: quando eu tiver medo, em ti confiarei. Olha que coisa linda. Então olha aqui, entenda algo: não se sinta feio, nem se sinta menor, nem se sinta incapaz, né? Nem se sinta um patinho feio, né? Nada assim quando o medo chegar, porque o medo vem, gente. Eu quantas vezes já tive medo de N situações, né? Quantas vezes um problema vinha e eu falava: e agora? Não é? Aquela insegurança bate. Até hoje eu falo para você, né? Eu tenho muita insegurança com relação a vender carro, com relação a fazer negociações. Eu não confio nessas coisas. Eu tenho sempre receio. Quando eu fui vender o carro, e o receio do cara não passar pro nome dele, ficar andando com o carro, e aí vira um monte de multa. Mas nossa, eu fui no cartório, e aí eu fiz o cara assinar papel. Eu sabia que não valia de nada, né? Mas aquela insegurança, né? Tem gente que já vai lá, assina 10 contratos imobiliários, vende 20 carros, e que negócio, meu, tá beleza, tá a coisa mais normal do mundo. Eu sempre tive muita insegurança e eu tive que vencer a insegurança diante dessas situações, né? Por quê? Porque o medo estava ali, o medo era real, a insegurança era real, mas eu precisava confiar em Deus enquanto os problemas estavam se levantando. Então, com Deus, tudo é possível. Tudo é possível ao que crê, como a Cleo colocou aqui, ou Cleo, ou a Cleo, não sei quem é, mas lembra disso, Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crê. Então, mais uma vez, Salmos está ensinando. Vou ter medo? Vai chegar? Vai. Então, o que eu vou fazer? Vou confiar. Quando o problema se levantar, você vai meditar na palavra, você vai cantar a música, você vai declarar versículo, e aí você vai falar: medo, sai no nome de Jesus. Eu vou enfrentar os meus medos. A gente sempre fala, a Anne, né, ela nunca teve medo, né? Criança, ela nasce sem medo. Não sei se vocês sabem disso. Mas com o tempo ela vai desenvolvendo medo, ela vai assimilando. É a Cleo. Ah, legal, Cleo. Então, muito bom. E a Cleo está acompanhando com a gente a live aí todo dia, eu tenho percebido. Parabéns aí pela sua fidelidade, Cleo. Então, quantas vezes eu já vi a Anne começando a ter medo de coisas que ela não tinha. Então, por exemplo, ela desde sempre dorme no breu. A gente não coloca abajur para ela.
Desde nenenzinho a gente fecha tudo mesmo, blackout total, e ela dorme. E aí teve um dia que a gente percebeu que ela começou a ficar com medo do escuro. Ela vinha pra cozinha aqui, aí ela, não, 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 medo, medo. Aí ela falava, escuro, né, do jeito dela, né, ela não fala assim, né. E aí ela ia lá e a gente, não, filha, fica tranquilo, é só você acender a luz. Ou se você não quiser acender a luz, pode ir, Jesus está lá, né, porque ela começou a ler o mal, a gente leu a história de Davi e Golias, e aí ela começava a falar o mal, ela falava o mal, né, o mal, e a gente começou a falar, quem tem Jesus, né, o mal corre, você é forte e corajosa. E eu sei que a gente teve que ficar uns 15 dias, eu acho que falando para ela, filha, né, quem tem Jesus, o mal vai embora, né, na casa que tem Jesus, Jesus está na nossa casa, na casa que tem Jesus, né, o mal não fica, o mal vai embora. E hoje ela tá de boa, né? Então, tipo assim, essa convicção dela sobre ela ser forte e corajosa, sobre Deus estar com ela, fez com que ela voltasse a não ter medo do escuro. Então, olha que coisa interessante, né? O medo vem, sim, a insegurança vem, mas a nossa atitude de confiar em Deus, de meditar em Deus, de cantar a palavra, de ouvir essas verdades. Uma coisa que ajuda é você estar de fato rodeado também de pessoas, né, que andam na palavra de Deus, porque elas vão poder te auxiliar naquilo que você está com medo, trazendo versículos para você, trazendo palavras de ânimo, né? Então tudo isso vai contribuir, vai colaborar para que você venha a ser de fato bem-sucedido quando um problema ou quando o dia mal se levantar, tá bom? Vamos ler agora aqui, né? 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 18. 1 João, vamos ver aqui, ó. Bom, abre ao contrário aí de Apocalipse, quem está abrindo aí que chega mais rápido. 1 João 4,18, aí ele vai dizer assim, ó: esse amor não tem medo, pois o perfeito amor lança fora todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, olha que legal. Ele diz aqui que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E quem é o verdadeiro amor? Deus. Então ele diz, uma vez que você conhece Deus e você prova de Deus, você começa a lançar fora os seus medos, as suas inseguranças, as suas frustrações. Tem pessoa que fala assim, não vou casar. Por quê? Porque viveu às vezes uma vida onde o pai batia na mãe, onde o casamento dos pais não era um bom casamento. E aí a pessoa ela tem medo de desfrutar de um casamento tão ruim quanto aquele que ela via a mãe ou o pai passar. E aí ela fala, não vou casar. Por quê? Porque tem medo de viver as mesmas frustrações. Mas aí o que acontece? Quando você conhece Deus, quando você conhece o verdadeiro amor, a palavra, aí você começa o quê? A confiar. E aí você começa a saber que o seu futuro, né, ele tem tudo para dar certo ao invés de dar errado. E uma vez que você confia, agora você não tem mais medo. E aí você se aventura em um casamento, um relacionamento, numa faculdade. Você avança para o seu futuro, né, sabendo que aquilo que te espera é algo bom. Então fala comigo aí, diga, eu venço o medo. Escreve aí, fala aí, ó, o medo não me domina. Declara isso. Coloca, eu sou maior que o meu medo. Fala aí, eu não tenho medo porque Deus está comigo. Amém? Então, o medo pode chegar, resumindo, para a gente orar, mas ele não pode ficar. Tá bom? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu te agradeço mesmo porque o Senhor é bom. E eu declaro, Pai, que todo aquele que possa estar andando com medo, a partir de hoje, Pai, vai andar em paz, vai andar em segurança, vai andar, Pai, vivendo uma vida diferente da que tem vivido até aqui. Eu declaro mesmo a consciência do seu amor, a consciência do seu poder, a consciência de que o Senhor está sempre conosco, começando a afetar, Pai, drasticamente a vida de cada um dos meus irmãos. Aqueles que não estavam vivendo a plenitude, podiam estar paralisados, de fato, porque o medo tem tomado durante anos o coração. Eu declaro esse medo indo embora. E cada uma dessas pessoas avançando em cada área de suas vidas, no relacionamento, nas finanças, na saúde, no ministério, que
que o medo de se frustrar não faça mais parte da vida de ninguém, que a insegurança, aquele medo que vem de achar que estão sozinhos, Pai, contra tudo e todos, que não exista mais no coração de cada um deles, que a verdadeira paz seja multiplicada, que a ansiedade saia, que a certeza de que o Senhor nunca abandona possa fazer com que o medo e a insegurança saiam para a tranquilidade existir. Eu te agradeço por dias diferentes, já abençoo, Pai, e declaro coisas maravilhosas acontecendo no dia de hoje de cada um dos meus irmãos, cada escudeiro que de forma fiel tem recebido a palavra aqui nas manhãs do nosso devocional. No nome de Jesus eu oro e já te agradeço por tudo. Amém. Amém, gente. Deus está com você. Você é maior do que o medo, porque o maior habita em você. Amém? Compartilha essa live, deixa salvo no feed, né, com alguém que você sabe que precisa ouvir isso, com alguém que está sendo tomado pelo medo durante esses dias de pandemia. Abençoa a vida dele, dela, e eu tenho certeza, né, que o melhor de Deus vai acontecer na vida de cada um deles, tá bom? Um grande abraço e eu espero vocês amanhã, sexta-feira, aqui comigo, né, pra gente fechar a semana com chave de ouro no nosso devocional aqui dos escudeiros. Um grande abraço, gente. Fique com Deus e tchau, tchau.